Continuando nosso estudo sobre diodos, vamos falar agora sobre circuitos retificadores. Circuitos retificadores podem ser classificados em retificador de meia onda e retificador de onda completa. Começarei a minha explicação abordando sobre o retificador de meia onda e este circuito ele é basicamente composto por um diodo em série com a carga. A figura aqui embaixo eu apenas apresento este mesmo circuito, só que agora utilizando o modelo do nosso diodo. Visualizando o seu comportamento no domínio do tempo, considere no gráfico à direita a tensão de entradas composta por uma senoide, um sinal em preto, e a tensão de saída sobre o resistor, ela vai se comportar da seguinte maneira: somente nos momentos em que o diodo estiver diretamente polarizado é que haverá a circulação de corrente pelo resistor e uma tensão nos seus terminais. Portanto, apenas no semiciclo positivo é que a tensão de saída VO é diferente de zero. Menciona-se ainda apenas que a tensão de saída tem uma diferença comparada com a fonte de alimentação por culpa do modelo do diodo utilizado. Então, temos que considerar que a polarização direta nesse diodo só vai ocorrer quando a fonte VS tiver uma tensão maior que a tensão VD0. Além disso, há uma pequena queda também no resistor incremental do modelo nosso RD. Então, essa discrepância entre a minha tensão de saída e a minha tensão de entrada no semiciclo positivo é devido a esta característica. Caso o circuito que seja analisado possua uma tensão de alimentação VS muito superior às quedas do diodo, de modo que estes valores baixos de tensão, próximos a 0,7, por exemplo, possam ser desconsiderados da análise, é possível sim e comumente utilizado considerar que a minha tensão VO de saída é igual ao semiciclo positivo da minha tensão de entrada. Outra informação relevante desta análise é no cálculo da tensão média de saída VO. Sabe-se que a equação para o cálculo da tensão média, ela será definida pelo 1 sobre o período e a integral, com o intervalo de integração de 0 até o período, da função que descreve a tensão de saída. No nosso caso, a tensão de saída ela pode ser representada pela função seno, lembrando que o nosso intervalo de integração será de 0 até π para este seno, e depois de π a 2π será igual a zero, tá bom? O nosso período da tensão de saída continua sendo igual a 2π, ele continua sendo o mesmo que a tensão de entrada. Então, substituindo esses valores na minha função para o cálculo do valor médio, é possível encontrar que essa tensão será aproximadamente 1 sobre π e multiplica o valor de pico da senoide menos a queda nesse meu diodo. Ressalto que, para casos em que a queda no diodo possa ser desprezada, para situações em que o pico da minha tensão senoidal seja muito maior do que esse valor de VD, eu posso aproximar esse valor médio como sendo 0,318 vezes o valor máximo da tensão de entrada. O segundo circuito é já pertencente ao grupo de retificadores de onda completa, é o retificador com tapo central. Então, visualizando aqui o seu circuito, nós observamos a presença de um transformador no estágio de entrada,
e 2 terminais de saída aqui dos seus enrolamentos, com ainda acesso ao terminal central deste transformador. Além disso, menciono aqui a presença de 2 diodos, um diodo conectado a um dos enrolamentos e outro diodo aqui embaixo, e a nossa carga. No momento em que a minha tensão senoidal da entrada for positiva, for maior do que zero, eu vou ter o diodo D1 em condução. E no momento em que a tensão for negativa, eu vou ter o diodo D2. Esta característica é até que faz jus ao nome de retificadores de onda completa, porque a partir de agora, durante todo o período do meu sinal de entrada, eu tenho aqui um sinal de saída não nulo. Novamente, eu tenho apenas que prestar atenção à queda da tensão, à queda devido ao modelo do diodo que eu vou estar utilizando, visto que a cada semiciclo um dos diodos estará em condução, então eles operam de modo complementar. E para estes casos, a tensão de saída, a tensão média de saída, será definida agora como o dobro do que nós encontramos para o retificador de meia onda. E o que é de se esperar, porque agora a diferença é que no semiciclo negativo eu consiga replicar o comportamento do semiciclo positivo. Então eu tenho apenas aqui o termo 2 multiplicado a essa função, que eu posso obter realizando o mesmo processo para o cálculo do valor médio, e aqui agora igual a 0,636, que multiplica a relação do meu sinal de entrada menos a queda, caso seja de interesse considerar. Características deste circuito possam ser definidas como que há a necessidade de utilizar um transformador na entrada do sistema, e esse transformador deve permitir o acesso ao terminal central, ao TAP central aqui. Alternadamente, um dos diodos conduz por semiciclo e ressalta-se que, de acordo com o arranjo que esses diodos são conectados aqui no lado secundário do transformador, quando o diodo não estiver em condução, a tensão reversa sobre ele será definida como 2 vezes a tensão de entrada. Então, se eu considero aqui uma tensão de 127 volts RMS aplicada ao terminal de entrada, e esse meu transformador tem uma relação de transformação de 1 para 1, nos momentos em que o diodo D1 estiver conduzindo, o diodo D2 vai estar reversamente polarizado, sendo que o valor máximo dessa tensão reversa será de 2 vezes 127 vezes raiz de 2. Então será de aproximadamente 360 volts. Parâmetro importante a ser observado durante o processo de projeto e seleção dos componentes no seu circuito. Uma outra proposta para retificadores de onda completa é a utilização do arranjo em ponte, em que, ao invés de utilizarmos um transformador com acesso ao TAP central, nós utilizamos agora uma ponte retificadora composta por 4 diodos. Comparado aos sinais de tensão de saída, eles serão praticamente iguais ao caso anterior. A única ressalva é que agora, para cada semiciclo, nós vamos ter 2 diodos funcionando alternadamente. E isto resultará, então, num dobro da queda de tensão a ser considerado. Para o caso anterior, uma tensão positiva, eu teria que levar em consideração apenas uma queda do diodo. Já aqui, eu tenho que considerar 2, visto que o fluxo de corrente para
cada um dos casos, considerando, por exemplo, uma senoide na entrada e o semiciclo positivo, o fluxo de corrente ocorrerá pelo diodo D1 e pelo diodo D2. No caso do semiciclo negativo, eu vou ter aqui a condução pelos diodos D3 e diodo D4. Então, eu posso tentar aqui, se não for sujar demais aqui o slide, tentar desenhar aqui o sentido da corrente para cada um dos semiciclos do nosso circuito. É interessante observar que, independente do semiciclo, o sentido da corrente que flui pela carga é sempre o mesmo. Então, como o próprio nome diz, retificador, do lado de corrente, do lado de saída desse sistema, então após a ponte retificadora, a corrente que flui pela carga, ela sempre está fluindo na mesma direção. Então, se observarmos aqui, ó, neste desenho, a corrente está fluindo no semiciclo positivo neste sentido e no negativo também no mesmo sentido, mantendo assim, né, o funcionamento como retificador. Características relevantes a serem mencionadas é que o número de diodos a ser utilizado é de 4 diodos, comparado ao contato central que utilizava apenas 2. Agora, eu tenho 2 diodos conduzindo por semiciclo, então no cálculo da tensão média e no cálculo de perdas do meu sistema, eu tenho que considerar que agora eu trabalho com 2 diodos por semiciclo. No entanto, a tensão reversa por cada diodo durante o estágio ali em que eles não estão em condução, ou seja, reversamente polarizados, é aqui igual definida a tensão de pico. Então, é metade do valor comparado ao circuito com retificador utilizando o TAP central. Estas são 2 propostas de retificadores utilizadas e, de acordo com a sua necessidade, você pode estar aplicando-as e obtendo o mesmo comportamento na tensão de saída do seu sistema. Dando continuidade ao estudo de retificadores, que até o momento foram analisados com apenas o resistor conectado nos terminais de saída, vamos agora falar um pouco da influência da utilização de um capacitor a este circuito, com o propósito de reduzir a oscilação na tensão de saída. Então, reparem neste caso aqui simples, um retificador de meia onda com apenas o capacitor na saída. Este sistema, no semiciclo positivo, irá conduzir e permitir que eu consiga carregar o meu capacitor, até, desprezando as perdas, o valor de pico da minha senoide de entrada, até o valor máximo aqui da minha senoide de entrada. No semiciclo negativo, em que o diodo não conduz, meu capacitor vai se manter carregado e não haverá um fluxo aqui de corrente saindo do capacitor a permitir uma descarga dele. Então ele vai manter este nível de tensão infinitamente. Apenas com a inclusão de uma carga na saída, quando eu digo uma carga, de uma resistência, de um outro elemento onde possa permitir um fluxo de corrente nos momentos em que o diodo não está diretamente polarizado, é que essa tensão sobre o capacitor sofrerá uma redução. Então aqui nós temos o exemplo agora considerando, além do capacitor de filtro, uma resistência de carga, e observem o comportamento desse sistema em regime permanente. Então o nosso capacitor ele já está carregado a um determinado valor máximo aqui, só um momento. E a partir do momento
em que a tensão de entrada começa a reduzir, a tensão no terminal cátodo do diodo fica maior do que no terminal ânodo dele. Então, o diodo fica reversamente polarizado. Mesmo para o momento em que a tensão de entrada é diferente, é ainda maior que zero. Então, neste momento aqui, por exemplo, o meu diodo não está em condução, visto que a tensão sobre o capacitor é maior do que a tensão da fonte. Logo, se eu sinalizar aqui no funcionamento desse meu sistema o intervalo de tempo em que o meu diodo estará em condução, o que antes era de 0 a 180 graus para uma senoide, a partir de agora é apenas esses intervalos demarcados por T1 e T2. Então, apenas este intervalo da senoide é o momento em que o meu diodo permite a condução. No restante do período, então, neste intervalo até próximo semiciclo, o meu capacitor estará desconectado da fonte de entrada, porque o diodo está reversamente polarizado, e eu vou ter apenas um fluxo de corrente fluindo entre o capacitor e a minha resistência de carga. É de se esperar, então, que a tensão sobre o capacitor sofra uma redução à medida que ela é descarregada ao longo do tempo. Obviamente, no próximo semiciclo, esse processo se repete e mantém assim continuamente. O interesse aqui de analisar o nosso sistema é observar que a inclusão desse capacitor afetará a tensão que oscila na nossa carga. Essa tensão aqui, que no gráfico aqui está denominada de PR. Quanto maior o valor desta capacitância de filtro, menor será a oscilação da minha tensão de saída. Reparem que, comparado ao circuito em que nós não tínhamos o nosso capacitor, a tensão oscilava de 0 até o valor de pico da tensão de entrada. A partir de agora, a oscilação é apenas aqui uma parcela deste semiciclo positivo. A partir de agora, o meu interesse é observar como que eu posso estar utilizando este parâmetro VR para projetar o meu sistema. Quando eu digo projetar, é até pensando em dimensionar este parâmetro do meu... dimensionar a capacitância do meu filtro do retificador. Aqui embaixo, finalmente, eu apenas ilustro as formas de onda de corrente do diodo e da carga, no caso aqui da minha resistência. Observem que durante todo o intervalo de tempo eu tenho corrente fluindo na minha resistência. Dentro do intervalo T1 e T2, eu também vou ter uma corrente fluindo no diodo, ou seja, é o único momento em que o diodo está em condução. Observo que este valor elevado da corrente que flui pelo diodo, neste curto período, é devido à capacitância, porque essa corrente D, neste intervalo de tempo, é utilizada para carregar o meu capacitor. Enfim, então, para o dimensionamento desse capacitor, eu vou estar utilizando aqui como base um retificador de meia onda. O resultado final podemos adaptá-lo sem problemas aqui, com as devidas considerações, para o retificador de onda completa. Então vamos à nossa análise do sistema. Sabe-se que a corrente que flui pelo diodo, eu vou considerar ela no momento em que o meu diodo está conduzindo,
sendo igual a corrente que flui pelo capacitor mais a corrente da carga. Eu posso substituir essas relações de corrente pelas informações de tensão no meu terminal de saída aqui. A queda sobre o diodo ela é desprezada nesta análise por fins de simplificação, ou seja, a tensão da minha alimentação é muito maior do que a queda que eu posso considerar no meu diodo. Então eu vou tornar esta queda desprezível na minha análise. No momento em que o meu diodo parar de conduzir, ou seja, neste momento aqui, ou aqui, né, no período anterior, esse momento T2, a tensão no meu capacitor, ela terá uma descarga natural pela relação de um circuito RC, conforme eu descrevo aqui nesta parte da dedução. Além disto, eu sei que o valor inicial desta descarga, que será esse valor de pico que eu marquei, até o valor de carga, ou seja, o valor neste ponto, considerando o intervalo em que ela não conduz, eu vou poder aproximar como sendo o valor de pico da minha senoide menos o valor de VR, que é o valor dessa minha tensão de Ripple. É este ponto aqui que eu caracterizo no gráfico para vocês. Ou seja, o valor máximo e mínimo durante o período de não condução do diodo. Sabendo ainda que esse momento eu vou poder descrever aqui a minha descarga no capacitor pela relação é elevado a menos TS sobre RC, em que TS é o período de repetição deste evento, eu ainda vou aproximar essa relação E menos T dividido por RC como sendo 1 menos TS sobre RC. Por que eu vou fazer isso? Para simplificar a minha análise nesta expressão. Substituindo, então, estes valores na expressão destacada, eu consigo obter aqui uma relação para a minha tensão VR a partir da minha tensão de entrada VS. Reescrevo-a, em vez do período, a partir da frequência do sinal de entrada, no caso, Vs é igual a 1 sobre Ts. Por quê? Porque é comum que você tenha informação da tensão de entrada a partir da sua magnitude e frequência. Então, só para ficar mais usual aqui a nossa relação. E, por fim, eu ainda reescrevo esta análise considerando a minha corrente de carga IL. Observo que no circuito a minha corrente L ela pode ser definida como VO por IL, que nestes casos o meu VO eu estou aproximando aqui como sendo o valor máximo de VS. É importante lembrar aqui nesta análise que a minha tensão de saída ela sofre um decaimento, mas este decaimento é de pequena magnitude. Eu menciono ainda que este valor de VR, esta dedução feita, ela é válida para pequenas variações de VR. E isso é o que vai acontecer nesses circuitos retificadores, visto que é comum a aplicação desta oscilação em torno de 1%, 5% da minha tensão de entrada, do valor da minha tensão máxima de entrada. Então, essa reescrita da fórmula da minha tensão VR, eu consigo representá-la a partir da minha corrente da carga por esta relação aqui. VR fica igual a IR, no caso IL, dividido por VS vezes C. Ou seja, a minha corrente da carga ela determina a magnitude da minha oscilação da tensão de saída.
E além disso, eu tenho como outros parâmetros do meu sistema o valor da minha capacitância e a frequência do sinal de entrada. Esta equação ela pode sim ser adaptada para os casos em que nós consideramos retificadores de onda completa. E aí a única ressalva que eu vou fazer aqui será na presença do valor 2 no denominador. Por quê? Porque a partir de agora o ciclo de repetição da minha tensão de saída é o dobro da minha tensão de entrada. Então, se a minha tensão de entrada tem uma frequência de 60 Hz, para os retificadores de onda completa, essa frequência na saída, do sinal de saída, será igual a 120 Hz. Assim, eu só adiciono esse termo 2 na minha fórmula, que eu consigo estar utilizando essa mesma dedução matemática para obter a minha tensão aqui, a minha oscilação na tensão de saída, então aqui a minha informação da minha tensão de Ripple, apenas com a inclusão do fator 2 no denominador da equação. A partir de agora, a próxima etapa do nosso estudo de diodos semicondutores está relacionada ao desenvolvimento de projetos de retificadores. Um bom estudo a todos e até mais.